Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos então à correção do exercício 6C. O exercício 6C pede para somar, fazer o somatório dos valores de 1 a 100, os 100 primeiros números naturais, e aqui usando agora o laço para, o laço iterativo. Então vejamos como será a solução deste problema. Vamos começar o nosso diagrama, definindo aqui o rótulo início dentro do símbolo de terminal. Vamos também inicializar a variável S de somatório com o valor 0, como já explicado anteriormente. E a partir daqui, eu desenho o símbolo de preparação, ou preparation, que é um símbolo desenhado na forma hexagonal. E aqui dentro eu digo que o meu I é atribuído de 1 até 100, de 1 em 1. Coloco dentro do laço o processamento, S atribuído a S mais I. Fecho o laço e saio do laço. Pede-se a apresentação da soma e encerra-se então o programa com o símbolo terminal indicado como fim. Observe que este símbolo não tem o uso das sinalizações S e N. Isso aqui não existe. O símbolo de S ou N só pode ser usado quando você tem o símbolo de decisão. Perfeito? Outro detalhe com este programa, eu não vou fazer o teste de mesa, porque mesmo fazendo o teste de mesa fica um pouco difícil corroborar sua ação. Esse aqui eu costumo dizer que é o laço chamado laço de fé. Você tem que acreditar que o valor vai variar de 1 a 100, de 1 em 1. Na sequência vamos montar o programa e eu vou deixar para fazer o teste operacional deste programa quando a gente estiver usando ali na aula prática os exemplos em Basic, Pascal e linguagem Lua. Então aqui eu tenho o meu programa, capítulo 5, exercício 6C, variável I e S. Aliás, vamos colocar aqui na ordem, é preferível, S e I, na ordem que aparecem, inteiro, início, S atribuído a 0. Agora eu escrevo a seta como para, meu I, o símbolo de atribuição como a preposição de, então meu I de 1. A primeira vírgula eu chamo de até 100. A segunda vírgula, passo. Passo 1, faça. E na sequência, eu coloco então dentro do bloco do laço S atribuído a S mais. E fim. Underline para. Escreva S e fim. Então esta é a solução para o exercício 6C. Agora, em relação à correção do exercício 6C, usando o laço de repetição para, laço iterativo, vamos iniciar a demonstração utilizando-se a linguagem Basic. Assim sendo, observe o próximo programa. Observe que o programa 6C possui a definição das variáveis S e I como inteiro, o S sendo iniciado em 0, e o laço para representado pelo comando for I, de 1 até 100, passo 1. Bem semelhante ao que a gente escreve em português estruturado. S atribuído a S mais I, next I é a finalização do comando for, ou seja, pega-se o próximo valor de I. Quando a contagem da variável I chegar em 100, esse laço é encerrado e então é apresentado o resultado do somatório. Vamos ver o programa sendo colocado em execução e veja que o valor 5050 é então apresentado.
No sentido de demonstrar a execução desse programa passo a passo, vou alterar o valor 100 para 5, vou colocar sobre vigilância a variável i e vamos executar o programa passo a passo. A variável s é criada na memória, a variável i é criada na memória, a variável s é então inicializada e aqui o i será executado de 1 até 5, de 1 em 1. Então, S é atribuído a S mais I. Veja que o I está com 1. No próximo passo, next será executado somando mais 1 do step em I. Então, veja que o I se tornou 2. Vamos colocar também aqui a variável S para deixar a ação mais interessante. Então, S é atribuído a S mais I. O S está com 1 e o I está com 2. Então, S passou a 3. Qual é o próximo I? O I está com 2. O próximo I é o step 1. Então eu vou somar mais 1 em I e o I passou para 3. S é atribuído a S mais I, o S se torna 6 e o I passa a ser 4. S é atribuído a S mais I, então S que é 6 mais I que é 4, 10. O I passa a ser 5. S é atribuído a S mais I, S está com 10 e I com 5 se torna 15. Na tentativa agora de executar o próximo i, veja que o valor final é 5. Então essa barra do next não volta mais para dentro do bloco. Ela vai direto para a saída, apresentando então o valor 15. Vejamos na sequência o programa sendo executado na linguagem Lua. Na linguagem Lua, temos então o S sendo inicializado em 0 na linha 2, e na linha 3 temos o laço para, definido como for, e de 1 até 100, passo 1, faça. Interessante na linguagem Lua é que a forma de definição do valor inicial do contador final incremento se assemelha bastante à forma que se utiliza dentro do símbolo preparation no diagrama de blocos. Vamos colocar então o programa em execução e o valor 5050 é então apresentado. Na sequência, vejamos este programa sendo executado na linguagem Pascal. Na linguagem Pascal, o programa é bastante semelhante aos demais, mas há uma informação curiosa sobre aqui a linha for i de 1 até 100. Perceba que aqui não é usado indicação do step, do passo. Isso porque em Pascal ele só executa esta ação, o laço for, de 1 em 1. Eu não consigo fazer, por exemplo, de 2 em 2, como eu conseguiria fazer na linguagem Lua ou também na linguagem Basic. No caso da linguagem Pascal, se você precisar fazer um laço de 2 em 2, é mais sensato trabalhar com o comando while. Vejamos então o programa em execução e veja que o valor 5050 foi então apresentado. Desejando executar o programa no modo passo a passo, vamos colocar aqui a variável S e vamos colocar também a variável i. Colocado o programa em modo de execução passo a passo em Pascal, o S será inicializado em 0 e aqui o i será inicializado em 1 e vai se estender até 5. Veja que o i se tornou 1, S é atribuído a S mais i, o S se torna 1, a linha END vai jogar a barra de seleção para dentro do processamento S atribuído a S mais i, S se torna então 3 e o I se torna 2. O END joga a barra para dentro do bloco for, o I se torna 3 e o S 6. Em seguida o I se torna 4 e o S 10. Por último o I se torna 5, o S 10 e agora a barra que está no END não volta mais para dentro do bloco em S atribuído a S mais I, mas salta para o write. É o NS que mostra o valor 15 na tela, como pode ser verificado. Vamos à correção do exercício 6b, que é a apresentação da tabuada de um número qualquer usando o laço iterativo para. Então, iniciando aqui o programa, vamos fazer o diagrama de blocos, sinalizando o terminal com o início, e em seguida fazendo a leitura do número que será usado para calcular a tabuada. Após isso, vamos colocar aqui o símbolo de preparação
e escrever aqui dentro que o i será atribuído de 1 até 10 ao passo 1, faça. Faça R atribuído ao número vezes o contador. Vamos colocá-lo aqui em vermelho, como fizemos nos exercícios anteriores. Então, o contador. E, na sequência, a apresentação da tabuada no estilo tradicional. Então, meu i multiplicado pelo n é igual ao resultado. Fecha o laço, sai do laço e fim do meu programa. Vamos então à codificação. Programa, capítulo 5, exercício 6b. Variáveis em uso n, i e r. Inteiro, início. Leia o n. Para meu i de 1 até 10, passo 1, faça. Faça R atribuído a n vezes e escreva i, vírgula, vezes, vírgula, n, vírgula, igual, vírgula, resultado. Fim, para e fim do programa. Na sequência, o próximo vídeo é a apresentação prática desse programa sendo executado na linguagem Pascal, Lua e Basic. Estou acrescentando ainda a execução desse programa também em linguagem C. A partir da correção do exercício 6b, eu gostaria de mostrar agora, além do programa escrito nas linguagens Pascal, Basic e Lua, escrevê-los também na linguagem C. Então estou adotando aqui como demonstração um ambiente antigo chamado QuickC da Microsoft. O que eu gosto desses ambientes mais antigos é o apelo didático para a execução do programa passo a passo com vigilância de variáveis e condições. Tomando por base o programa da tabuada, observe que este programa escrito em C possui aqui uma linha de comentário dando o seu nome. Todo programa C precisa de uma biblioteca externa. Essa biblioteca chamada stdio é responsável pelo uso do comando de entrada, o leia da linguagem C, identificado como scanf, e o escreva da linguagem C, é identificado como printf. Os comandos scanf e printf estão embutidos dentro da biblioteca stdio, de Standard Input Output. Faço a definição aqui das variáveis como do tipo de dado inteiro. O int main void, e essa chaves aqui é o início do meu programa, é o equivalente ao begin do Pascal, e o fim do programa é identificado pelo return 0 e o fecha chaves. Eu não vou entrar em particularidades desses detalhes, porque o que me interessa aqui é apenas demonstrar a execução do programa da tabuada. O for da linguagem C é estabelecido com o argumento de inicialização da variável, finalização da variável, então aqui a gente usa i menor ou igual a 10, não basta só usar o valor 10, e esse i mais é a mesma coisa que escrever i atribuído a i mais 1. Então eu poderia estar escrevendo aqui i atribuído a i mais 1, mas não fica muito elegante dentro das normas da linguagem, apesar de ser possível. Então aqui está dizendo que o i é atribuído ao i mais 1. Feita o cálculo do resultado da tabuada, o resultado é então apresentado. Perceba que aqui nós estamos usando um estilo muito parecido com o da linguagem Lua.
Só que aqui eu estou usando o código I. Eu também poderia usar o código D, que é inteiro decimal, ou I de inteiro, aqui como está o int. E do lado aqui eu coloco a variável I, que vai ser apresentada no primeiro código de formatação, o N no segundo código de formatação e o R no terceiro código de formatação. E essa contrabarra N é usado para pular uma linha depois que o texto é escrito. Vamos colocar o programa em execução. Vou entrar o valor 8 e veja que o resultado da tabuada é então apresentado. Na sequência, vamos ver este programa sendo executado na linguagem Lua. O exercício 6b em Lua tem na linha 2 a entrada do valor em N. Na linha 3, o comando for é inicializado em 1, se estende até 10, de 1 em 1, e a cada cálculo do resultado este é apresentado na tela. Então vejamos o programa em execução. Vou fornecer o valor 8 e a tabuada do resultado de 8 é então apresentada. Vejamos na sequência o programa escrito na linguagem BASIC. O programa na linguagem BASIC tem o seu nome identificado aqui como uma linha de comentário. É então definida a variável N, I e R como inteiro. A entrada de dados, o leia, é executada em N. E aí o comando for I de 1 to, ou seja, até 10, passo, que é o step 1, vai fazer o cálculo e a apresentação do resultado. Colocando o programa em execução, vamos entrar o valor 8 e a tabuada do valor 8 é apresentada. Na sequência, vamos ver este programa sendo executado na linguagem Pascal. A partir do programa escrito em linguagem Pascal, temos então o nome do programa, a definição das variáveis de ação do programa, a leitura da variável N e, em seguida, o laço for I de 1 até 10, calculando e apresentando a tabuada. Lembrando que em Pascal não existe o comando step, pois o comando for em Pascal é sempre de 1 em 1. Colocando o programa em execução, vamos entrar o valor 8, e o resultado da tabuada é então apresentado. Vamos à correção do exercício 6D, com o laço iterativo do estilo para, que diz para apresentar o somatório dos números pares de 1 a 500. Então vejamos. O nosso programa começa com o terminal sinalizado como início. Como eu tenho que apresentar o somatório de um valor, eu inicio o meu programa definindo a variável de somatório com o valor 0. Na sequência, eu defino o laço usando o símbolo preparation, preparação, onde meu I é atribuído a 1 até 500, de 1 em 1. Aqui vamos verificar se o valor do I é par. Então, para verificar se o número é par ou ímpar, a gente pega o valor, divide ele por 2. Então, a fórmula de conversão é resto do meu valor I menos 2 multiplicado pelo quociente inteiro do I por 2. E fazemos então a pergunta. O resto é igual a 0? Se sim, S é atribuído a S mais I. Se não, não faz nenhum cálculo. Aliás, aqui, fecha então o laço. A partir da saída do laço, apresenta-se o somatório. Em S e finaliza então o programa com o sinal de terminal com o rótulo fim. Vamos então à codificação deste exemplo. Programa, capítulo 5, exercício 6D, variáveis em uso S, I e R, todas do tipo inteiro. Início, S é atribuído
a 0 para meu I de 1 até 500, passo 1, faça R é atribuído a I menos 2 vezes I dividido por 2, se meu resto for igual a 0, então S é atribuído a S mais o I. Fim se, fim para, escreva S e a finalização do programa como completo. Na sequência, eu apresento a demonstração desse programa sendo executado em Pascal, Lua e linguagem C. Agora é a hora da representação do programa 6D, que apresenta o somatório dos valores pares existentes entre 1 e 500, em Lua, Pascal e C. Vamos lá. A partir do programa codificado em linguagem Lua, temos na linha 2 a inicialização do somatório como 0, o bloco for I, de 1 até 500, faça entre a linha 13 e a linha 8, e dentro desse bloco, na linha 4, a definição do cálculo do resto, e na linha 5, a verificação se o resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, o valor de I é par, e se o valor de I é par, esse valor de I será somado e apresentado ao final. Colocando o programa em execução, temos a apresentação do resultado da operação como 62.750. A partir do programa codificado em Pascal, temos a identificação do nome do programa, a definição das variáveis, como long int, porque precisamos trabalhar S principalmente como uma variável de 32 bits, a inicialização do somatório em 0, o laço que vai contar de 1 até 500 dentro deste bloco, e aí a verificação do cálculo do resto para saber se esse resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, o valor do I no momento é par, sendo par, este valor será então somado. Colocando o programa em execução, o resultado apresentado é 62.750. A execução passo a passo deste programa eu vou deixar para fazer apenas na linguagem C. Tomando por base o programa na linguagem C, temos então a definição do nome do programa, a chamada da biblioteca stdio.h, biblioteca responsável pela apresentação de dados, entrada e saída de dados no programa. Nesse caso, as variáveis S e R estão sendo definidas como long int. Esta é a maneira que nós temos em C de definir variáveis do tipo inteiro de 32 bits. Se eu deixar só o int, eu tenho variáveis de 16 bits. A inicialização do programa, o início do programa, o fim do programa. Aqui em printf eu tenho o uso do código %li, que é responsável por apresentar um valor do tipo long int. Dentro do bloco for i de 1 até 500, de 1 em 1, eu tenho então o cálculo do resto a partir da fórmula i menos 2 vezes i barra como divisão 2. Na linguagem C, a barra de divisão ela é usada tanto para números reais como para números inteiros. Neste caso, ela vai fazer o cálculo do i como número inteiro. Neste caso, vai calcular o resto da divisão de i por 2 como inteiro, porque a variável i é do tipo inteiro. O valor 2 que eu estou usando aqui também do tipo inteiro. Então, se o meu resto for 0, S será somado a S mais I. Vamos colocar o programa em execução. E o valor 62.750 é então apresentado. Existe uma maneira de fazer este cálculo ao estilo da linguagem C. Então, como demonstração, eu vou trocar esta operação para S mais igual I. Veja o programa em execução. E 62.750 também foi apresentado. Dentro do estilo da linguagem C, é mais comum usar S mais igual I, que representa a mesma coisa que S atribuído a S mais I.
Muito bem, eu quero agora fazer a execução passo a passo desse programa e para esse teste eu vou deixar aqui o laço indo de 1 a 10, ou seja, somar os valores pares de 1 a 10. Vamos colocar sobre vigilância a variável S, vamos colocar também sobre vigilância a variável I e vamos pôr o programa em execução passo a passo. A barra de seleção é posicionada no início do programa. O meu I passa a ser inicializado em 1, então veja aqui em cima que eu tenho aqui 1L para o I, 0L para o S. Esse L maiúsculo aparece aqui por causa do estilo long int. Vamos acrescentar também aqui a variável R. Então, nesse momento, eu vou calcular o resto de R. Veja que o resto de R é 1. 1 é igual a 0? Não. Então, ele saltou o bloco, volta para dentro do R. O I vai ser acrescido de 1, então se tornou 2. R agora é 0, 0 é igual a 0, então S é atribuído a S mais I. Veja que o S está com 2. O retorno será feito para o R, o I foi acrescido de 1, o I está com 3. 3 dividido por 2 tem resto 1. 1 não é igual a 0, então a barra de seleção salta o bloco if, mantendo-se dentro do bloco for. O I é acrescido de 1, o I está com 4. 4 dividido por 2 tem resto 0, então R igual a 0 é verdadeiro. A operação de S atribuída a S mais I é então processada. A partir daqui, observe detalhadamente que, em certo momento, eu entro dentro do bloco if, em certo momento eu não entro dentro do bloco if. Agora o I está com 10, 10 dividido por 2 tem resto 0, ocorre a última operação de soma em S. Então S que está com 20, mais o I que está com 10, se torna 30. É feita então a apresentação e o encerramento do programa. Veja que o resultado foi 30. Em seguida, eu quero apresentar mais um detalhe sobre a execução passo a passo de programas. Nesse caso, na próxima etapa, eu vou apresentar apenas a evolução passo a passo dos programas que apresentam os dados de 1 a 5 na tela, em Pascal e em C. Tomando por base um programa em Pascal que apresente na tela os valores de 1 a 5, considere então o programa contagem em execução. Veja que os valores de 1 a 5 foram então apresentados na tela. Para executar esse programa passo a passo, vou colocar a variável i sobre a ótica de vigilância. Veja que o programa começa no início, a linha for, que é o para, vai executar a variável i de 1 a 5, nesse momento i está com 0, i passa a ser 1 e a barra é colocada dentro do bloco do comando para, do comando for. Uma vez executado a apresentação do valor, a barra é posicionada sobre o end e na próxima etapa a barra volta para escrever o i com 2. Na sequência, a barra é posicionada sobre o comando end. Quando a barra sai do comando end, a variável i é acrescida de mais 1. Apresenta, nesse caso, o valor 3. O end volta de novo a barra ao comando escreva, uma vez que essa ação torna a variável i com 4. Escreve 4, volta mais uma vez para escrever 5, e a partir daqui, a variável i não pode mais ser acrescida de valores. Então, o programa é encerrado. Isso mostra que o laço para na linguagem Pascal conta de 1 a 5. Aliás, isso é uma ocorrência muito comum na maioria das linguagens de programação. Vamos ver na sequência este programa sendo executado na linguagem C. A partir do programa codificado na linguagem C para a apresentação de valores de 1 a 5 na tela, vamos colocá-lo em execução. E observe então a apresentação dos valores 1, 2, 3, 4 e 5. É interessante aqui lembrar que a linha for da linguagem C, ela opera com o valor inicial da variável contadora, nesse caso i, verifica se esse i é menor ou igual a 5 e acrescenta a cada iteração mais 1 ao valor de i. Para realizar um teste passo a passo, vamos colocar a variável i sobre vigilância e ao executar o programa passo a passo, a barra de seleção do fluxo é então apresentado logo abaixo da definição da instrução int main void, exatamente sobre o abre chaves. Nesse instante,
A variável i está na memória criada com valor 0, e a linha for i, atribuída a 1 até i menor ou igual a 5 de 1 em 1, é então executada, o i se torna 1, e na sequência, o comando printf vai escrever esse valor na tela. Observe que, na próxima ação, a variável i será acrescida de 1, se tornando 2, e a barra será posicionada sobre o comando printf, apresentando então o valor 2. Note que, a cada fechamento de chave do bloco for, a variável i é acrescida de 1 e sua apresentação é executada em tela. Nesse momento, a variável i está com 5, apresenta-se 5 na tela, e nesse momento, atente para o que ocorre. A barra de fluxo saiu da execução do bloco for, porque contou de 1 até 5, mas observe que, neste caso, o i está com 6, diferentemente da linguagem Pascal, que termina o laço exatamente com o i com 5. É muito comum as linguagens de programação existentes terminarem um laço para, o laço for, exatamente com o valor 5. As linguagens da família C possuem esta exceção. Então, aqui ocorre o retorno do programa ao sistema operacional, a apresentação dos valores de 1 a 5 é realizada, o valor 6 é apresentado exatamente por causa da definição da condição i menor ou igual a 5, que é definido no segundo argumento do comando for. Espero, a partir deste exemplo prático, ter dado a você uma visão mais concreta a partir da correção do exercício feito anteriormente. Um grande abraço e até mais.